Hey, what's up, guys? E aí, galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4D, a.k.a. Sudaku, e hoje estamos aqui com a ilustre presença da Bibi Vailas, do canal Física e Afins. Bibi, diga lá. Konnichiwa. Konnichiwa. Não diga oi, diga konnichiwa. Diga konnichiwa. Então, gente, hoje nós estamos aqui reunidas através dessa videoconferência para estudar um pouquinho de japonês, porque, como vocês sabem, a nossa querida Bibi, ela está se esforçando bastante para aprender o idioma, e aí hoje a gente vai tentar fazer uma das lições do curso online que ela está fazendo agora, e vamos ver se a gente consegue aprender um pouquinho junto com ela. Beleza? Então eu coloquei pra Erika mesmo a lição que já era minha próxima lição, porque eu tô fazendo um curso online. Aí eu não quero ficar falando muito nome e tal, porque eu não quero influenciar ninguém. É um curso que eu paguei online. Enfim, se alguém tiver muito interesse, aí depois manda aí que a gente fala nos comentários. Sim. Mas aí, só pra falar que eu paguei em torno de $150 por 6 meses do curso, porque ele dá direito a um professor por esse valor. E aí é um curso online que eu estudo quando eu quiser e tudo mais. Eu comecei no beginner, tipo, o zero mesmo. E o nível zero tem em torno, acho que, de 190 lições. E aí, só um detalhe, né? É inglês e japonês. Então, eu, particularmente, não conheço um curso online português e japonês. Mas, na verdade, eu também não conheço. Muita gente, na verdade, me pergunta sobre cursos online, só que eu sempre estudei com aula presencial ou com os meus pais, então é um pouco complicado, realmente. Se a gente souber de algum, a gente até depois comenta por aqui, tá, gente? O que eu faço geralmente é, eu leio o diálogo que a gente vai ler daqui a pouco, aí eu escrevo o diálogo eu mesmo, à mão, assim, pra treinar o hiragana, katakana, enfim. Aí escrevo tudo à mão certinho, e aí depois eu tento ficar lendo, sem escutar. E aí depois eu tento entender, e aí no final eu coloco pra escutar o áudio e tradução pro inglês ou romandi. Se eu não conseguir entender, só escutando, eu acho que eu boto primeiro o romandi, depois... Tipo, eu vou tentando, assim, de pouquinho em pouquinho. Ah, não, mas tá certo. E na verdade eu acho muito legal que a Bibi esteja fazendo tudo isso, porque eu já falei aqui num vídeo do canal com relação a romandi e essas coisas, né? Eu falei pra vocês, escrevam hiragana, aprendam hiragana e tem que escrever. Isso ajuda muito, muito, muito no processo de memorização. E eu tô muito feliz que a Bibi tá aí se esforçando e fazendo o melhor que ela consegue aí com relação à escrita. Eu acho que é bem difícil, assim, mas acho que aos pouquinhos a gente vai conseguindo, né? Então essa é uma das lições que seria perguntar a idade em japonês, porque eu tô nas lições iniciais. Bacana, bacana. Então tá, vou começar a lição então, Gabriela. Vamos aprender a perguntar a idade das pessoas em japonês. Eu falei pra Erika que é interessante da idade também, porque aqui no Japão as pessoas, nossa, elas te conhecem, elas já querem saber quantos anos tu tem. No Brasil a gente sabe que perguntar a idade em alguns momentos não é tão... Sim. Algumas pessoas não falam, minhas professoras de japonês algumas vezes falaram, minha idade não, tipo, 30 anos, assim, elas inventaram a idade, assim, que elas ficavam rindo. Mas não gosto de falar, mas... Então, é porque aqui no Japão, uma coisa que acontece, principalmente se tu conhece a pessoa fora de contexto, digamos assim, né? Fica muito difícil estabelecer a relação de hierarquia. Querendo ou não, gente, Japão, hierarquia é inerente da cultura. A gente tenta dar uma escapada aqui ou ali, mas isso determina muito a forma como você vai agir, como vai falar, qual tipo de discurso você vai fazer, porque tem formas de você falar mais formais, menos formais, dependendo do nível de hierarquia. Então, assim, se você tá na escola, eu sou primeiranista, mas a Bibi é segundanista, por exemplo, eu já sei que ela tá acima de mim na hierarquia. Então, não tem por que eu ficar perguntando a idade dela. Mas se é num contexto, assim, a gente acabou de entrar no curso de japonês, que seja, né? Tem gente de todas as idades, de todas as formações. Aí, a primeira coisa que vai acontecer é isso. Começa a perguntar a idade pra saber quem é que tá, infelizmente... Quem é que tá acima de quem aqui pra gente conseguir estabelecer as relações de hierarquia. Então não se assustem se vocês vierem pra cá e já vierem perguntando quantos anos você tem, né? Bom, vamos para o diálogo então, né, gente? Esses diálogos também são muito exagerados, assim. Tem que ser feito de uma forma que fique claro, né? Vamos então tentar ler o diálogo, né? Gamate kudasai. Tem até uma parte ali em inglês, mas enfim.
A pessoa A, no caso, né? Tem A, B, C, enfim, eu vou tentar ler e a Erika vai corrigindo aí. Tá bom. Então, a pessoa A falou... Né? Né? O que é né? Tipo, É tipo assim, então, você tá chamando a pessoa, né? né? Teira-san, Sara-chan, wa, doko desu ka? Muito bom. Tipo, onde essas pessoas estão? Onde tá o Teira-san e a Sara-chan? Não. Quase lá. Você tá, por exemplo, você chega assim, Vivi, cadê o Hiro? Então, esse ne, Teira-san, eu tô chamando o Teira. O Teira pra saber onde tá a Sara. Exatamente. Entendi. Exatamente. Entendi. Érica, onde tá o fulano? Tá. Isso. Entendi, não tinha entendido. É isso aí, mas tá bom. E é bom também falar pras pessoas que o Teira e Sara tá em katakana, né? E o resto tá em hiragana. Porque provavelmente essas duas pessoas têm nomes estrangeiros, e aí normalmente nomes estrangeiros são escritos em katakana. Taylor vira Teira. É que eu falei outro dia, Tero. Tero é terrorismo, gente. Não é. Tem que tomar cuidado. Não, Vivi, calma. E o Teira tá em todos os capítulos, né? Então é um dos personagens. O primeiro é Ko, né? E um Tsu pequeno. Uhum. E aquele outro é Shi? Chi. Kochi. Kochi desu. Não sei o que é Kochi desu. Kochi desu é tipo Kochi. Aqui? Por aqui. Kochi por aqui. É uma forma, você pode falar só Koko desu, por exemplo, né? Aqui. Entendi. Não é Kotira? Kotira é pessoa? Kotirada. Pode ser tipo, Kotira desu, tipo, por aqui. Você pode falar dessa forma. Kotira, eu já estudei na aula de japonês. Kotira desu. Então fala, Kochi desu. Você fala, por aqui, ó. Né? É como se conversação normalmente você fala Kochi, Achi, Sochi. Ao invés de falar Asoko, Koko, Sochi, Soko, né? Entendi. Legal. Agora aí na soft voice, tipo com uma voz suave. Tem que fazer a voz suave. Ué, tu não queria uma voz suave? Como que faz a voz suave? Depois a gente coloca o áudio e vê como que os personagens estão falando. Vamos ver como é que eles falam. O que ele falou? Kawaii. 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 Tipo, onde tá a fulana? Tá por aqui. Kawaii. A fulana que deve ter falado no fundo. Será que ela é a Sara-chan? A pessoa que perguntou tá falando da Sara-chan, que ela é kawaii. Achei que era kawaii que ela tivesse por aqui, sei lá. Não. Vocês esperem por que eu demoro tanto em cada lição de curso de japonês. Sério, essa lição é muito pequena, mas eu demoro, 40 minutos em cada uma. Porque às vezes é difícil mesmo só lendo o diálogo e imaginar como é que estão as coisas acontecendo, né? Quem que tá aqui, quem tá falando o quê. Mas nesse caso, eu acredito que a pessoa A tá falando da Sara-chan, que tá a Kochi. Ela tá bem aqui, e aí, tá aí, né? Falando pra criança. A pessoa C. Nós temos C. Chi? O que é aquela outra letra lá? Chi. É Ra? Na família do A, mas é outro fonema. Sa? Chisai. Chisai Chisai é pequeno? Pequeno. Chisai desu, né? Chisai desu, né? Sempre lembro que eu me confundo um pouco entre Chikai e Pai. Porque um é longe, né? E o... É perto. É perto, Toy é longe. Isso. O outro é perto e o outro é pequeno. Então, isso. Depois que aprende o kanji, fica mais fácil. Essa é uma coisa que eu gosto de aprender kanji. Que tu associa o significado com o desenhozinho, em vez de só o som das palavras. E tu sabe como que eu ainda associo? Porque eu sou muito doida. Ai. Eu associo Toy, longe. Porque a palavra é pequena. Na dúvida entre Chikai e Toy. Aí eu penso, Toy é longe, mas é a palavra pequena, entendeu? Isso daí é coisa de física, que a gente faz aquelas analogias. Bom, então falou Chikai desu, né? Tipo, pequeno, né? Não... Mesma letrinha. Não sai desu ka. Quantos anos não sai desu ka?
Isso, Aí isso. falou Ichisai desu. Nesse caso aqui, aí começa a ficar a parte chata dos números. Eu lembro que teve uma pessoa que tava reclamando de números nas perguntinhas lá. Mas nesse caso vai falar Isaides, não Ichisaides. Isai. Que nem quando tu fala. Quando tu fala 28 também é assim, né? Hasai. Hasai. Nijiu Hachi. Não vai falar Nijiu Hachisai, fala Nijiu Hasai. Isso, eu lembro porque quando eu tinha 28 anos, era assim que a gente falava. Agora, Há muito tempo atrás, né, Gabriela? Bom, aí a Sarah começou a chorar. A Sarah é um bebê, agora que entende. Depois, Que letra que é essa? Esqueci. Qual que é a primeira coisa que tu faria se teu filho começasse a chorar do nada? Eu ia falar, fique quieto. Não, mas pra pessoa que tá tendo que escutar teu filho chorar. Tipo, desculpa, né? Isso. Gomen. Gomen. Gomenasai. Essa que ela falou, a versão curta, Gomen. Urusai. Urusai. Urusai, Hira. Urusai. Ele ficou olhando porque eu falo toda hora pra ele. Urusai. Urusai é, tipo, muito barulheiro. E Urusai também, acho que de uma maneira mais, assim, mal educada, quer dizer cala a boca. Tipo, às vezes... Urusai. Fica quieto, mas é grosseiro, assim. Aí falou Gomen, né? Então ela falou Gomen, Urusai, Gomen. Aí, tipo, ela tá perguntando pra pessoa, né? Tá muito barulhento? Tipo, tá Isso. barulhento? Desculpe. Fui bem até, né? Foi. Agora a gente pode escutar o diálogo das pessoas falando. Eu tô curiosa pra ver como é que vai ser a interpretação. ねえ、テイラーさん。サラちゃんはどこですか？こっちです。Kochi desu. Vamos ver agora o A e na soft voice. ああ、かわいい。Ai, que moi. Ai, gente, tá. Não sei se esse é soft voice, mas tá bom, né? Você tá dizendo. 2歳ですね。何歳ですか？ 1歳です。ごめん、うるさい？ごめんね。Soca, agora que eu vim entender, na verdade. Quem tá pedindo desculpa é a pessoa, a mulher, porque ela falou muito alto pra criança e a criança começou a chorar. Então não foi o Taylor. Ela falou, Isso. Aí a criança assustou e começou a chorar. Naruhodo. Agora eu entendi. Nossa. Naruhodo é uma palavra muito usada no Japão, quer dizer, entendi, aí sim. Tipo, Naruhodo. Soca. É isso Entendeu aí, agora Bibi. porque a gente fica zoando? É bem dramático os diálogos, assim, pra te entender mesmo. É bem diálogo de curso de idiomas, eu acho. Mas é bom, porque eles falam de forma bem clara, assim, dá pra entender bem a pronúncia das coisas. Bacana. E aí pra quem quiser, pode... Essa versão no hiragana, katakana, mas tu pode ter a versão em inglês, a versão em romandi também, se tu quiser, né? Mas enfim, aí depois vem o vocabulário, que são as palavras... Palavras-chave? Tipo, palavras-chave. Por exemplo, doko, que é onde. Aí falou... o que a Erika explicou, né? Koti, tipo, por aqui, né? Koti. Sai, que é pra contar pra idades. Gomen, que é a versão curta, né? De gomenasai. Isso. E também eles falam muito gomé, né? Gomen, né? Gomen. Mas eu acho que esse, por exemplo, eu não sei, né, Erika? Tu que talvez explique melhor. Por exemplo, eu acho que se tu falar só gomé, eu acho que não é tão educado quanto falar gomenasai, né? Se tu for numa versão mais polida, assim, com uma pessoa mais... Tu não vai falar gomen, por exemplo, pro teu chefe. O teu chefe pode soar um pouco não polido, né? Um pouco mal educado, então tem que falar gomen nasai ou sumimasen, né? Que se for o caso. Sumimasen também é usado. Sim. Desculpa ou com licença, né? É. Então depois tem ali a pergunta-chave, eu acho, né? Da lição. Quantos anos? Aqui fala quantos anos ela tem, que é o Nansai Deska. Mas esse Nansai Deska é pra qualquer pessoa, não necessariamente ela, né? Não tem, nesse caso não tem diferença de gênero, né? Você só... Porque o japonês, na verdade, não existe essa diferença de gênero. Só tem o substantivo e acabou, né? Então, por exemplo, nesse caso, a gente tá falando ela porque a gente tá perguntando da Sarah-chan, né? Quantos anos ela tem.
Mas no japonês não existe essa distinção. Por exemplo, se eu tô conversando contigo num diálogo, né? Hum? E aí eu quero perguntar quantos anos tu tem. Eu falo, tipo, Erika-chan não sai desu ka? Ou Anata wa não sai desu ka? Ou só não sai desu ka? Os três são possíveis. Vai depender muito do, por exemplo, nível de proximidade. Então, normalmente, se você é mais distante, você provavelmente fala, Gabriela-san nansai desu ka? Né? Mas quando é mais amigo, só é nansai desu É ka? porque eu noto muito no japonês, que eu acho particularmente uma diferença bem grande do português, é que geralmente, quando a pessoa tá junto, mesmo que ela esteja junto, mesmo a Erika junto, eu não falo assim, ela, nananã. Eu digo Erika e então, pra mim eu acho um pouco estranho, porque parece que eu não estou ali naquele lugar e alguém tá perguntando de mim, mas na verdade, ou se alguém quer perguntar uma coisa pra mim, muitas vezes fala o meu nome. Tipo, Sim. Você falar Anata ou Kare, né, que é pra ele, ou Kanojo pra ela, é meio esquisito, na verdade. Às vezes até sai, mas tipo, se eu tô conversando diretamente contigo, eu não tenho que falar você. Já tô falando aqui, né? Então, meio que já dropa essa parte e já só pergunta, não sai desse carro, por exemplo. eu acho que isso é uma diferença bastante grande do português. Sim. Porque no português a gente tem muito essa coisa de falar, quantos anos tu tem? Ou Isso. Quantos anos ela tem? A gente usa ela, ele, não usa muito o nome da pessoa, né? Isso. E uma coisa que até é engraçada é que às vezes a pessoa que tá falando dela mesma, ela começa a colocar o nome dela. É verdade. Isso. E aí, é tanto que acontece muito para, por exemplo, brasileiros, né, descendentes de japonês que moraram aqui no Japão, por exemplo, e foram pro Brasil, tu vê pessoas falando, não, porque a Erika foi fazer não sei o que lá, não sei o que. Aí tu fala assim, Pera, mas não é tu, Erika? sou eu, tô falando de mim. Mas por que você tá falando em terceira pessoa? Acontece muito isso. E no japonês acontece bastante também. Eu já notei muito, assim, que muitas vezes o Atashi também dropa. Acaba dropando, só fala, porque tá falando de... Às vezes perde o contexto, por isso que no japonês o contexto é muito importante. Por isso que, por exemplo, a gente lê esses diálogos simples, assim, sem contexto de quem tá de frente pra quem, com quem, começa a bagunçar e a gente tem interpretações completamente diferentes. Porque é muito importante no idioma, porque é muito baseado no contexto e tu vai deduzindo ali da situação. Se tu pega um negócio meio assim, tem 3 pessoas, tá, mas como é que elas estão, em que situação? Aí começa a confundir mesmo, porque o contexto é muito importante. Exatamente. É legal esse negócio da idade, né? Porque aqui perguntam muito, assim. Sim, e tem uma outra forma que aqui acho que eles não colocaram, mas quando você quer ser bem educado na hora de perguntar quantos anos a pessoa tem, você fala oikutsu desu ka? Oikutsu? Oikutsu desu ka? É o mesmo significado, mas é uma forma bem mais polida de falar. Então, né, dependendo, se você quiser passar uma imagem mais séria, né? Oikutsu desu ka é uma forma de perguntar também. Então é isso, terminamos aqui uma lição das 190 lições que a Gabriela tem que completar para passar de nível. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem algum comentário, se quiserem saber qual é esse curso, comenta aí embaixo e a gente vê. Só que, ó, A gente não tá botando a mão no fogo pra nada. Não garanto nada, né? É uma ferramenta, se vocês tiverem interesse, a gente depois coloca aí nos comentários, tá bom, gente? Se vocês ainda não conhecem o canal da Gabriela, vão lá, tá? Ela tem um canal super bacana de divulgação científica, física e afins. Tem vídeo meu, quer dizer, vídeo dela comigo lá, tá? Então dá uma olhadinha, eu vou deixar os links aqui embaixo nos cards também. Todas as redes sociais da Bibi vão estar aqui embaixo também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham todos lavem suas mãos, fiquem em casa se puderem. Tenham todos uma ótima manhã, semana. Tenham todos uma ótima semana, final de semana. Eu já não consigo mais falar. Tchau.